encontro de hoje ele tem como título A Descoberta de um Coração Sem Medo. Isso é Bodhicitta, né? E daí vamos tentar pegar esse pouco tempo, né? Muito pouco tempo, a pessoa pegar 40 minutos, 1 hora para falar sobre Bodhicitta. Bodhicitta é o caminho inteiro do budismo, né? O coração da coisa. Mas vamos lá, vamos pegar esse encontro de hoje, vamos tentar descobrir um pouco mais o que é que seria esse coração sem medo, né? Bom, em primeiro lugar, é simples. Quando a gente vai começar algo, a gente precisa saber qual é o nosso eixo para seguir aquilo. Precisa saber qual é a direção. Do contrário, a gente vai começar com uma coisa bem eufórica, esse algo que a gente tanto deseja, e depois vão surgindo outros obstáculos, outros desejos e outras coisas, e a gente vai deixando isso de lado, tá? Então, Bodhicitta é um eixo, é uma direção, é um rumo que a gente pode seguir na nossa vida, tá? Se a gente quiser entender qual o propósito inteiro do budismo, do Dharma, isso se resume a Bodhicitta, tá? A própria raiz da prática do Buda, a raiz de todas as práticas de todos os mestres que vieram depois do Buda, o DNA do Buda, tá? Se a gente for analisar o DNA do Buda, a gente vai encontrar o quê? Bodhicitta, tá? A nossa qualidade da nossa presença e o nosso oferecimento, né, ao mundo, o oferecimento nas relações, ao invés de a gente seguir como um doce vampiro, né, nem a Rita Lee canta, a gente pode olhar a Bodhicitta e perceber assim, como que eu posso me sentir preenchido e oferecer isso, oferecer essa mente, essa fala e esse corpo de Bodhicitta aos seres, né? Como que eu posso fazer isso andar? Bodhicitta também é uma alquimia, tá? É uma alquimia de uma motivação que começa autocentrada, natural, não tem problema nenhum, e depois ela reverbera, ela ecoa como uma atitude altruísta, tá? Então vocês já vejam que eu já estou introduzindo aqui a Bodhicitta com essa questão da atitude, né? Tem uma atitude junto com a Bodhicitta. E por fim, uma das maneiras também de introduzir a Bodhicitta é entender que a Bodhicitta é o combustível da prática, tá? A gente começa a prática com Bodhicitta. No meio da prática é Bodhicitta. E no final da prática também é Bodhicitta, tá? Bodhicitta no meio, no início e no fim. Então vamos lá. Se quisermos falar sobre Bodhicitta também de outra forma, como se fossem estágios onde você vai trabalhar na Bodhicitta, isso viria por 3 componentes, tá? A primeira componente da Bodhicitta é a compaixão. A segunda componente da Bodhicitta é a aspiração de colocar a Bodhicitta em prática. E a terceira componente é a própria Bodhicitta em ação, tá? Bom, compaixão. De algum modo, a gente tem um pouco de compaixão em nós. A gente tem. Jagdu Rinpoche enfatizava que para a gente renascer num corpo humano, a gente precisa ter compaixão em algum nível, tá? Então, compaixão aqui a gente vai dizer que é como olhar o sofrimento dos seres e ter interesse genuíno por eles. Interesse de querer ajudar. Se a gente olhar com cuidado, todos os seres, independente das histórias e dos dramas que eles estejam vivenciando, tá? Todos os seres se movem em busca da felicidade e desejam evitar a infelicidade. A gente deveria parar com cuidado, assim, olhar os noticiários, olhar as pessoas à nossa volta, olhar para nós mesmos, se incluir nisso, tá? E ter essa coragem de se despir um pouco da maquiagem das identidades e olhar assim com cuidado. De fato, eu estava buscando a felicidade, estava desejando evitar o sofrimento nessa situação. Mas, sem ter um discernimento sobre o impacto das minhas ações, acabei colhendo sofrimento e apenas transmigro de um lado para o outro, tá? Então, ao olhar para isso, brota a compaixão. Dessa compaixão, ela ainda é insuficiente, porque a compaixão pode ser que surja apego nela. Então, a gente vai precisar de algo que transforme esse apego também em caminho. Tá? Por isso que Bodhicitta é o néctar da coisa. Bodhicitta é que é o ponto, é o coração da prática. Então,
surge a aspiração, que é a aspiração de querer transformar, transmutar essas dificuldades para alcançar a liberação, a iluminação, para benefício não apenas dessa pessoa que está desejando isso, mas para benefício dos seres, né? E em seguida surge a bodhicitta da ação. A bodhicitta da ação é o próprio caminho, é a atitude de fato, é a participação ativa no caminho para atingir a liberação, não apenas para si, mas para benefício dos seres, tá? Então a gente tem esse ponto que são as três componentes da bodhicitta. Mas a pessoa poderia se perguntar então, Roberto, que diabos é essa coisa de bodhicitta que você tanto fala? Eu estou chegando agora na roda e estou querendo entender isso. Eu achei que é interessante entender sobre isso. Vamos lá. Eu coloquei 3 citações, tá? 3 citações. A primeira é: bodhicitta significa a remoção dos obscurecimentos e de todas as qualidades perfeitas a remoção dos obscurecimentos e a manifestação em seu potencial de todas as qualidades perfeitas internas que a gente já tem. Daí, a gente revela isso, fortalece as qualidades da mente iluminada e consegue irradiar isso em todas as direções. Tá? Outra maneira de descrever bodhicitta é a mente da iluminação. Tá? Então, em sânscrito, bodhi é iluminação e chitta é mente e coração. Porque, geralmente, quando a gente fala em mente, a gente acha que é só o raciocínio, né? Só os pensamentos. Não é. Bodhicitta é a mente e coração, tá? A mente e coração. Eu acho que o autor do Pequeno Príncipe, quando ele disse que o essencial é invisível aos olhos, ele estava falando disso. Eu estou brincando. E por fim, bodhicitta é o desejo sincero e honesto de querer atingir a iluminação para o benefício dos seres, tá? Trouxe aqui algumas definições sobre o que é o termo bodhicitta. Então a pessoa poderia dizer: Roberto, como que bodhicitta se relaciona com a ação do bodhisattva? É que assim, em primeiro lugar, o que é que significa se tornar um bodhisattva? O que é isso? Um bodhisattva é aquele ou aquela que tem a coragem de ter uma profunda mudança de atitude necessária para desenvolver a compaixão de modo estável e verdadeiro. Então, o bodhisattva, ele assume a responsabilidade pela sua transformação, entende? O bodhisattva olha para as situações e ele deseja ir além das limitações que são impostas pelas identidades, pelo apego, né? Pelo desejo. Ele quer transformar o apego e desejo em oferecimento, em meios hábeis para poder ajudar. Tá? Geralmente, a mente que vai olhar para isso, ela vai dar uma olhada meio de lado. Né? Por quê? Porque geralmente a mente que olha para isso, ela está olhando com o referencial da bolha. Né? Então, dentro da bolha, essa intenção de querer oferecer, de querer servir, de querer ajudar, ela não faz sentido, pessoal. Ela não faz sentido. Dentro da bolha você só vê pós-doc em mesquinharia, né? Então, por que a gente deveria cultivar a bodhicitta? Se você observar com cuidado, todos os seres, em algum nível, eles têm compaixão. Ainda assim, o alcance dessa compaixão é um alcance de uma compaixão pontual. É limitado. A gente ainda escolhe quem merece compaixão e quem não merece, tá? A questão é que com bodhicitta, a bodhicitta é como se fosse um plus, é um aditivo na prática. Porque a gente vai poder praticar e se manter, e manter essa compaixão a partir de métodos que envolvem sabedoria e meios hábeis que abrem o nosso coração, né, diante das situações. Porque é simples, pessoal, tem muita coisa que acontece com a gente que passa batido, a gente não tem um discernimento claro. A gente só se vê lá dentro, se afogando, entende? Então, bodhicitta vem com esse conjunto de métodos e ferramentas a partir de sabedoria e compaixão, abertura do compaixão, do coração, tá? De modo que a gente consiga expor e despertar a nossa compaixão sem uma maquiagem e de maneira ilimitada, tá? De maneira ilimitada. O auto-engano,
né? O auto-engano das identidades produz também uma sensação de autoimportância. Então é natural que dentro do samsara a gente queira voltar a atenção apenas para si mesmo, tá? Sem a gente nem abrir os olhos para quais são as consequências de agir dessa forma. A gente não consegue nem se perguntar, tá? E quais são os impactos também das nossas ações. Nós achamos que, dentro das bolhas, tá? Não estou dizendo que isso é um bodhisattva que viesse, não. Dentro das bolhas, nós achamos que a vida é uma ficção, que nós somos os atores principais e os outros seres ao nosso redor são coadjuvantes do nosso enredo, tá? Isso é um resultado denso de obscurecimentos mentais, dentro daquilo que nós vamos descrever de samsara, tá? Depois a gente faz uma live aula explicando melhor o samsara e assim por diante, tá? Mas basicamente o samsara é a complicação do engano dos seres dentro desse ciclo de transmigração. Ou seja, eu estou num lugar favorável, daqui a pouco eu transmigro e aquilo é sem fim. Eu não consigo achar um lugar propriamente confortável, porque eu estou procurando esse lugar fora. E a gente está procurando esse lugar dentro, tá? Então, o que acontece? Nós falamos aqui que com o Bodhicitta, a gente vai desenvolver algumas qualidades a partir desse aspecto de visão de sabedoria e abertura do compaixão, abertura de coração com a compaixão, tá? Então, o que acontece? Para isso acontecer, a gente vai precisar desenvolver algumas qualidades da mente iluminada, tá? Que são apoiadas com ferramentas de práticas de meditação e métodos baseadas naquilo que é chamado as 4 qualidades incomensuráveis e naquilo que é chamado as 6 perfeições ou 6 paramitas, tá? Quais são as 4 qualidades incomensuráveis? As 4 qualidades incomensuráveis são compaixão, amor, alegria e equanimidade. Quais são as 6 perfeições ou 6 paramitas? Generosidade, moralidade, paciência, concentração e sabedoria. Ou seja, se a gente olhar com cuidado, a gente está oferecendo novas possibilidades de ação diante das mesmas situações. As velhas e já sabidas mesmas situações. Que a gente já sabe que aquilo vai acontecer, mas faz de novo, né? A gente é fã de vale a pena ver de novo. A pessoa diz, de novo esse déjà vu, mas agora a gente entende que por Bodhicitta, existem agora 10 ações diferentes de a gente agir. 10 formas diferentes de agir na mesma situação, tá? 4 incomensuráveis, 6 perfeições. Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Generosidade, moralidade, paciência, concentração e sabedoria. Então, o canivete do... Tinha isso, né? O canivete MacGyver, né? O canivete do Bodhisattva, ele tem essas 10 opções, tá? Ou seja, essas 10 opções de mente que está além do autointeresse, além do autocentramento, tá? Ok, você comentou, Roberto, de três possibilidades de se ver a Bodhicitta, né? Compaixão, Bodhicitta da aspiração e Bodhicitta da ação. Como é que seria isso, né? Então vamos lá. Eu vou falar, como o tema de hoje é Bodhicitta, eu vou falar especificamente sobre os 2 tipos de Bodhicitta, tá? Então as 2 vertentes da Bodhicitta são estritamente complementares. Elas são como asas de um pássaro, tá? A vertente que está ligada ao bem-estar dos outros seres ou compaixão, isso diz respeito a meios hábeis. A outra parte diz respeito à iluminação ou liberação da fixação aos venenos da mente que conduzem ao ciclo incessante do samsara. Isso está ligado ao aspecto de sabedoria. Tá? Então, esse exemplo é clássico, pessoal. Sempre que vocês forem ver sobre algum livro sobre Bodhicitta, algum tema sobre Bodhicitta, provavelmente o autor vai citar esse exemplo, tá? Porque é assim, quando a gente fala de sabedoria, essa sabedoria está intimamente ligada com os meios hábeis. Os meios hábeis é como que tu coloca aquilo de modo a propiciar o bem-estar dos seres e aliviar o sofrimento deles. E os meios hábeis estão estritamente ligados à sabedoria, tá?
Porque assim, meio hábil por meio hábil, todos os seres têm um meio hábil de como fazer aquilo andar. Mas no que diz respeito à compreensão da mente, a gente está falando de sabedoria, pessoal. Sabedoria, tá? Então, Patru Rinpoche, que foi um grande mestre do budismo tibetano, em especial da linhagem Nyingma, tá? Ele foi o autor do livro Os Portões, As Palavras do Meu Professor Perfeito, que é um livro clássico da literatura do budismo tibetano, usado por todas as escolas, tá? E tem até uma biografia sobre ele, que é Vagabundo Iluminado, que está para sair pela Luz da Letra, tá? No momento, essa biografia tem só em inglês, tá? Mas vale a pena a gente dar uma lida na biografia desse mestre. Muita coisa para se aprender. Então, Patru Rinpoche diz que o mais importante na prática do Dharma é observar a nossa mente o tempo todo. O tempo todo. E cultivar um coração bondoso. Isso significa, de imediato, cultivar as 4 qualidades incomensuráveis. Então, pessoal, geralmente as pessoas veem... Uma das questões principais é como estabelecer uma rotina de prática de meditação. E a primeira coisa que eu vou falar é: estabeleça o hábito de cultivar a bodhicitta. Porque a prática de meditação em si, ela é fácil. É uma repetição que você vai ter que fazer. Agora, para aquilo se sustentar, aquilo precisa de uma base, entende? E essa base é a mente que está olhando para essa prática a partir de bodhicitta, tá? Então, as duas vertentes de bodhicitta são bodhicitta relativa, bodhicitta absoluta. Bodhicitta relativa diz respeito à questão do bem-estar, do sofrimento, do alívio do sofrimento dos seres, da compaixão em si. A absoluta diz respeito à mente, diz respeito à prajna, diz respeito à sabedoria que olha para aquilo, né, e percebe que aquilo é um caso bem particular de uma mente mais ampla. Né? E, naturalmente, se redescobre ali dentro. Né? Se percebe, por exemplo, com as 5 sabedorias e recursos 1000 que a gente, na visão limitada, não consegue acessar de maneira estável. Né? Então, o que acontece? Como exemplificar essa questão da bodhicitta relativa e absoluta? Né? Aí a gente vê a capacidade dos mestres de sintetizar isso, que é assim, abre aspas, a bodhicitta relativa é como ter a intenção de fazer uma viagem e comprar uma passagem aérea. Então a pessoa está com desejo de viajar e ela comprou uma passagem aérea. Tá? Vamos supor que ela quer viajar para Recife. Então ela comprou a passagem aérea para vir para Recife. A bodhicitta absoluta, na verdade, já é começar a incorporar o viajante. Tá? Da mesma forma, a gente primeiro precisa comprar o bilhete, do contrário a gente vai voar e a pessoa vai dizer, cadê o cartão de embarque? Não tem. Então você não tem como voar, entende? Então precisa ter esse desejo primeiro. Esse desejo, essa aspiração de querer manifestar a bodhicitta, tá? Tem gente que vai achar que isso aqui é perda de tempo. Aí eu digo assim, olha, é bom entender e ter referência nesses 2.600 anos de budismo sobre como é que o budismo se sustentou basicamente por bodhicitta, entende? E em seguida a gente querer praticar isso, tá? A bodhicitta da ação é querer caminhar, tá? Então essa frase de jargão que é o caminho se faz ao caminhar, isso é bodhicitta de ação, tá? Bodhicitta engajado. Quanto à bodhicitta da ação, a gente pode ter 3 atitudes, né, ao praticar isso. Primeiro é a coragem de um rei. Depois é a coragem de um capitão ou de uma capitã. De um navio, né, no caso, de um timoneiro. E por fim, é a coragem de um pastor. Como é que é isso? O que acontece? Uma vez que a gente veja sentido em manifestar a bodhicitta, como nossa forma de andar, como um estilo de vida, né, do Bodhisattva, a gente vai encontrar com as situações, tá? A gente não disse que vai deixar de encontrar com as situações. Todos os mestres encontram com diversas situações nas histórias deles. Agora, tem a nossa maneira de reagir àquilo. Então, a coragem de um rei. Como assim a coragem de um rei? É que assim, o Bodhisattva ele olha para o que está acontecendo e geralmente ele vai dizer, não é assim. Existe outra forma de andar. Existem outras formas de andar. Então, por que a coragem de um rei? Porque o rei ele vai assumir a frente. Ele vai olhar para as pessoas ao redor e ele vai ter essa atitude de assumir aquilo. Tá?
Então, geralmente, essa atitude é chamada coragem de um rei, por quê? Porque você vai ter pessoas próximas que vão se beneficiar da tua prática. Coragem de um rei. É o início da prática até, né? Por exemplo, a pessoa diz assim, não, eu gostaria de beneficiar no meu trabalho, nas minhas ações, na minha família. Isso seria a coragem de um rei, por exemplo. Depois a pessoa tem a coragem de um timoneiro. Por quê? Porque ela entende que outros seres estão precisando também daquela mesma visão, daquela mesma atitude. E o que é que ela faz? Ela cria meios que ajudam a pessoa a sair da margem da confusão para ir para a margem da lucidez, tá? Isso não precisa ser pessoas próximas, tá? Simplesmente a capacidade de olhar as situações ao redor, a capacidade de fazer aquilo funcionar é tanta que ela consegue tirar várias pessoas, próximas ou não, de um local de confusão para um local de lucidez. Tá? E por fim, a coragem de um pastor. Por quê? Porque uma vez que o Bodhisattva amadurece a prática, o que é que ele faz? Ele constrói um grande centro rural, uma grande fazenda, né? Por isso que é um pastor, para poder dar o que é necessário para as ovelhas e para o seu pastoral, de modo que quando uma ovelha desgarrar, tu vai lá e coloca ela de volta no trilho, entende? Tu coloca ela de volta no trilho. Isso seria o alcance da prática do Bodhisattva, tá? É como se fosse assim, a coragem de um rei é uma coisa mais próxima mesmo, pessoas próximas. A coragem de um timoneiro, você já expande um pouco aquilo. E a coragem de um pastor seria uma atitude como, por exemplo, os mestres construindo centros de Dharma. Centros de Dharma. Porque os centros de Dharma estão lá e no movimento das ovelhas que estão lá, do pastoral que está lá, as pessoas vão se movimentando no seu ritmo e desenvolvendo aquela habilidade, tá? Desenvolvendo a prática. Então, é natural que essa coragem de cada um dessas metáforas que a gente falou aqui, ela vá surgindo à medida que a gente vai amadurecendo a prática, tá? É natural, é natural. Então, elas também funcionam, a coragem de um rei, a coragem de um timoneiro, a coragem do pastor, funcionam como formas de a gente verificar o quanto que a gente está apegado nas situações. Essa é uma boa coisa. Aí surgiu alguma coisa, né? A pessoa diz assim, peraí, será que eu estou barganhando alguma coisa aqui ou eu estou com a motivação no lugar? Como seria a motivação de um rei ou de uma rainha? Como seria a motivação de um capitão ou de uma capitã? Como seria a motivação de um pastor ou de uma pastora? Aí essa é uma boa coisa também de verificar, tá? Uma vez que a pessoa então decide entrar no caminho, na bodhicitta da ação, surge então o caminho do Bodhisattva, o caminho da bodhicitta, que é o quê? É uma forma ativa de transformação que surge a partir de ferramentas ou métodos chamados as 6 perfeições ou paramitas. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente vai precisar se relacionar com as pessoas como Bodhisattva. Mas a maneira de a gente se relacionar, a maneira de a gente agir, externamente é igual. Agora, dentro é que vai fazer a diferença. Como, por exemplo, quais são as 6 perfeições? Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então aqui a gente tem 6 possibilidades de, nas relações, a gente poder andar, se relacionar e fazer o que precisa ser feito. Como, por exemplo, talvez nunca como agora, né, a gente, nesse período aí de incerteza, a gente foi demandado para manifestar paciência. E como é que eu vou manifestar paciência se eu não tenho alguém que está mexendo com a minha paciência? Aí existem as variações de paciência e assim por diante, tá? Então vale a pena. Depois a gente pode planejar uma live aula sobre as 6 perfeições, não tem problema nenhum. Mas vale a pena dar uma olhada nessas 6 formas de andar além do autocentramento, tá? Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, tá?
uma coisa que a gente vai precisar olhar, vez após vez, é a questão do voto do Bodhisattva. O voto de Bodhicitta. Por que tem isso, né? Ou seja, durante a nossa prática, a gente vai precisar lembrar da nossa condição de humildade, de que a gente não tem a perfeição. É justamente porque a gente não tem a perfeição que a gente está fazendo o que está fazendo. Então, um Bodhisattva ou uma Bodhisattva, eu coloquei aqui como se fosse um estagiário, tá? É um trainee, um aspirante sincero à condição de Buda. Então, tomar o voto de Bodhisattva é ter atitude diante das circunstâncias. A atitude aqui não se refere a algo do tipo assim, agora eu quero mudar e, a pessoa sai atropelando todo mundo. Não é um empreendimento, não é uma ação pessoal, tá? Não tem um engano ali dentro de uma identidade querendo replicar a si mesma em relação aos outros. Na verdade, surge até um cansaço quando a gente vai fazendo uma análise mais profunda da Bodhicitta e do Bodhisattva, do voto de Bodhisattva, e surge um cansaço de a gente seguir perdendo tempo nos mesmos padrões tendenciosos, que nada mais é do que o karma e o seu mecanismo de fixação. Tá? Como que a gente se fixa aquilo? Então, um Bodhisattva ou uma Bodhisattva é alguém que possui um desejo sincero de olhar para as suas dificuldades a partir de Bodhicitta. Esse é o ponto. De aperfeiçoar as qualidades iluminadas da mente no contato, com interesse aberto e sincero pelas pessoas. Tá? Se a gente olhar com cuidado, todos os grandes Bodhisattvas fizeram isso. Tá? Então, o que que dizem os mestres sobre o voto de Bodhisattva? Né? Então, abre aspas, tá? O voto de Bodhisattva é um salto que começamos a deixar de lado a nossa abordagem egocêntrica do desenvolvimento espiritual. No sentido absoluto, o voto do Bodhisattva é o transplante completo da Bodhicitta, a mente desperta, em nossos corações. Uma ligação completa de nós mesmos com a gentileza e a compaixão, de nosso despertar inerente. Tá? Mas nós não nos tornamos Bodhisattvas completos de uma vez. Tá? Não existe um botão assim que a pessoa aperta o botão e foi. Simplesmente nos apresentamos como candidatos à condição de Bodhisattva. Isso seria a Bodhicitta da aspiração, né? Então tem lá, procura-se Bodhisattvas. A pessoa precisa levantar a mão, pessoal. Bodhicitta não vem com a repressão. Nada por repressão funciona. A pessoa levantou a mão, opa, candidato a Bodhisattva. Tá? Em seguida, o que ela vai fazer? Vai precisar treinar isso a partir de um caminho. Essa citação que eu falei aqui, nada mais nada menos do que pertence ao Chögyam Trungpa Rinpoche, tá? Foi um grande mestre que levou o budismo para os Estados Unidos e fez muita coisa em apenas 17 anos, tá? Ele fez muito centro de Dharma, deu muitos ensinamentos de modo frenético em apenas 17 anos, que foi o tempo de duração de vida dele lá nos Estados Unidos. Então, voltando ao texto, geralmente, antes de começarmos qualquer prática, uma vez que a pessoa agora está na bodhicitta da ação, ela tem um treinamento da mente. Então, antes de começar qualquer prática, o voto de bodhicitta é colocar a nossa mente para praticar no lugar certo. Do contrário, pessoal, é simples. A meditação vai virar um fardo, vai virar um tédio. A prática vai virar um tédio. Seguir estudando Dharma é uma coisa que vai virar uma coisa secundária, tá? Por uma questão de ignorância mesmo, por uma questão de auto-engano. Tá? Então, nós, quando vamos começar uma prática vinculada ao Dharma, a gente faz os votos de Bodhicitta, e quando a gente termina também a prática, a gente também faz de novo a dedicação de méritos, que nada mais é do que reforçar essa atitude mental que aos poucos vai transformando o nosso coração por dentro, tá? Então, a própria sabedoria e a compaixão, elas não precisam de rituais para aparecer. Elas não precisam disso, tá? Então, a gente não faz isso por uma questão de reverência ou idolatria. A gente faz isso porque a nossa distração mental é tanta que precisamos de métodos que nos ajudem a trazer a mente de volta para casa, vez após vez, tá? Então, provavelmente, vocês vão ver por aí, quando a gente vai falar de Bodhicitta, a gente vai falar do voto do Bodhisattva ou voto de Bodhicitta, tá? Que é o desejo sincero e corajoso de querer transformar as diversas inquietações em
néctar, em ornamento da sabedoria para benefício dos seres que entrarem em contato e desejarem também aprender aquilo, né? Aí vamos lá, vê só, Roberto, você falou bastante de bodhicitta, mas vê só, qual é a garantia disso? Né? Quem já veio antes? Quem é que já experimentou isso? Eu não sei. O Buda, você pode dizer, Roberto, que foi o Buda, mas o Buda está há 2.600 anos, entende? O Buda, aquilo é folclore, aquilo não existe. Tá bom. Então vamos lá. O que é que dizem os grandes mestres sobre o tema? Abre aspas. Quando trazemos motivação pura, ou seja, bodhicitta, para tudo aquilo que fazemos, todas as atividades se tornam parte de nossa prática. Todas as atividades se tornam parte de nossa prática. De novo, todas as atividades se tornam parte da nossa prática. Isso aqui é uma citação de Chagdud Tulku Rinpoche, tá? Outro ponto. Jetsuma Tenzin Palmo vai dizer, olha, nós não temos condições de ser monge. Nós não temos tempo para isso. Então, a nossa prática vai ser no dia a dia. Qual vai ser a prática do dia a dia? Entrando em contato com as pessoas e olhando com cuidado, de modo sincero e honesto, se aquela maneira de se relacionar ela pode ser aperfeiçoada ou não. No próprio dia a dia, né? Então, qual é a nossa prática no dia a dia? Compaixão, amor, alegria e equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, concentração, energia constante e sabedoria. Entende? Ou seja, a partir desse movimento interno de transformação, as relações ao nosso redor começam a se transformar. Tá? Outro ponto. A motivação correta determina a virtude ou a desvirtude produzida por uma ação. Geralmente, pessoal, a gente está muito focado em fazer coisas. A gente quer fazer, quer resolver. Mas aquilo segue, entende? No outro dia segue. A inquietação segue. E parece que aquilo não tem uma explicação. Então, por exemplo, olhar a motivação em relação à ação é mais importante do que a própria ação em si. Ele vai dizer aqui, quando você dá alguma coisa, por exemplo, para alguém, o mérito que você colhe não tem tanto a ver com o que você está oferecendo, e sim com a sua motivação. Se você oferecer o seu bem mais valioso por razões egoístas, o benefício será muito pequeno. Mas se você oferecer algo muito pequeno, mas com a motivação muito pura, o seu mérito será enorme. Isso também é outra fase de Chagdud Tulku Rinpoche, tá? Então, para a gente se despedir aqui, nesse encontro, né, sobre essa descoberta do coração desperto, eu trouxe uma aspiração, tá? Já que é simples, qualquer coisa que a gente vai começar, a gente precisa começar aspirando, né? Então, aspiro que a gente possa começar a aspirar a desenvolver bodhicitta em nossas vidas, tá? Que a gente olhe para a nossa agenda assim e diga, para onde é que isso aqui está indo, hein? Do que vale essa vida humana preciosa mesmo, assim? É só ficar reclamando, é nascer, crescer, morrer, se reproduzir, é ficar viajando de um lado para o outro, é só isso sim que serve. Eu não estou dizendo que é para deixar de fazer isso, pessoal. Eu estou dizendo que é assim, é só para isso que serve a vida. Então vamos lá. Trouxe essa inspiração, tá? Essa inspiração não é minha. Abre aspas. Aspire não apenas entender o Dharma de modo intelectual, mas também compreendê-lo de modo experimental. Aspire corporificar a bodhicitta relativa e absoluta, e assim não apenas a sua boa aparência, conhecimento e influência política atrairão e magnetizarão os seres. Aspire criar conexões com as pessoas. Vou repetir isso aqui. Aspire criar conexões com as pessoas. Mesmo com aqueles que você viu só de relance, com uma camiseta de cores vivas em meio à multidão, que possam ter como resultado uma semente de Dharma plantada em suas mentes. Aspire o contínuo florescimento do Dharma e reze para que surjam muitos grandes detentores de sabedoria do Dharma e que seus esforços para liberar todos os seres sejam livres de obstáculos. Aspire que o seu corpo, o seu propósito e todas as suas ideias e pensamentos, de uma forma ou de outra, se tornem benéficos para todos os seres. Por exemplo, se você de repente tiver um desejo de verificar a situação do mercado de ações, que esse pensamento possa amadurecer em uma manifestação mais benéfica. Aspire nunca renascer na família de um bilionário,
porque essas circunstâncias fariam com que você tivesse uma visão de mundo cor-de-rosa e o privaria da riqueza de compreender o Dharma. Ao mesmo tempo, aspire se tornar o presidente dos Estados Unidos, da China, da Rússia ou do Brasil, para que você possa beneficiar habilmente seres com a posição que esse trabalho traz para você. Aspire se tornar uma prostituta em um decadente distrito da Luz Vermelha, em uma grande cidade, e que a bodhicitta brote na mente de qualquer um que você tenha contato. Aspire praticar o Dharma, minuciosamente e completamente, e reze para que você não fique sempre esperando o momento certo para começar a praticar. Quando tiver tempo, vá para um lugar calmo e pratique. Apenas isso, entende? Aspire nunca adiar uma prática que você já conhece, porque você deseja obter um novo conhecimento intelectual do Dharma. Aspire vivenciar a tristeza. Aspire sempre tomar a direção certa, por mais ignorante que você possa ser. Reze para que quando você correr atrás de desejos que são sem sentido, o objeto de desejo leve você a beneficiar os seres. Quando você perder a paciência, possa você se sentir constrangido com o seu comportamento e também ganhar alguma realização. Quando você se sentir deprimido, que essa própria depressão possa ser a causa para você realizar a verdade do Dharma. E o mais importante de tudo, sempre aspirar a bodhicitta. Essa citação é do Dzongsa Khyentse Rinpoche, que é como se ele fosse um grande porta-voz dos ensinamentos budistas em tempos atuais, tá? Ele coordena vários mosteiros, coordena universidades, coordena vários projetos sociais, tá? E ele tem vários best-sellers também na área do budismo, tá? E ele é incansável, tá? Então é interessante a gente saber sobre de onde está vindo isso, tá? Ainda sobre o tema da bodhicitta, eu gostaria de deixar algumas sugestões de livros, tá? Se vocês quiserem anotar aí, não está em ordem, tá? Não é assim, primeiro, mais importante, segundo, menos importante, não é isso, eu só listei, tá bom? Então vamos lá. Budismo com Atitude, do Lama Alam Wallace. Sem Tempo a Perder, Pema Chodron. Meditando a Vida, Lama Padma Santen. O Caminho do Bodhisattva, Shantideva. Além do Materialismo Espiritual, Chögyam Trungpa. Para abrir o coração e portões da prática budista, Chagdu Toku Rinpoche. O Poder de uma Pergunta Aberta e a Lógica da Fé, de Elizabeth Mantis Nandial. Not for Happiness, ou Não é para a Felicidade, do Dzongsa Khyentse Rinpoche. As 37 Práticas do Bodhisattva, ou O Caminho do Bodhisattva. Às vezes pode vir com um título ou com outro, tá? E, por fim, Um Coração Sem Medo, do Thupten Jinpa. Tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a live de hoje sobre o tema da bodhicitta, a descoberta de um coração sem medo. Eu fico por aqui. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes na Hora do Dharma.